Olá pessoal, estamos aqui novamente para darmos continuidade às nossas videoaulas e hoje nós faremos uma abordagem sobre o sistema respiratório e digestório, os quais fazem parte do módulo 4, seguindo a proposta da ementa para a disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana. Assim como em aulas passadas, eu também irei dividir esse módulo em duas partes, cada parte para a abordagem de um dos sistemas. Iniciaremos agora com o sistema respiratório, a parte 1, discutindo um pouco do conceito, de que ele é constituído e quais são as funções que o mesmo irá desempenhar no nosso corpo. Quanto ao conceito, então, o sistema respiratório ele é formado por órgãos que garantem ao organismo uma troca de gases com o ar atmosférico. Então, é necessário que vocês saibam que o nosso corpo ele precisa de gás oxigênio para produzir energia. Então, o gás oxigênio ele está presente ali na atmosfera e esse gás oxigênio ele precisa ser inalado, internalizado para o nosso corpo, absorvido e distribuído para todas as células do organismo. Esse gás, junto com os nutrientes que adquirimos na alimentação, irão sofrer reações químicas para produzir energia. Energia essa que estará sob a forma de ATP. Esse termo ATP significa adenosina trifosfato. Tá? Então, essa energia será indispensável para a realização de todas as atividades vitais para nos manter vivos. Só que, além dessa energia que é produzida nessas reações, também são produzidos resíduos metabólicos, sobras, que muitas das vezes são tóxicos e precisam ser eliminados. Então, um exemplo de resíduos que é produzido nessa reação química é o gás carbônico. O gás carbônico, ele, em níveis elevados no nosso sangue, vai causar uma diminuição do pH sanguíneo, causando assim, consequentemente, uma acidez, cujo termo, o termo técnico é acidose. Essa acidose ela é prejudicial para o nosso corpo, ela vai causar danos nos nossos órgãos. Logo, esse gás carbônico em excesso precisa ser eliminado. E quem faz essa eliminação é justamente o sistema respiratório. Então, percebam que o sistema respiratório ele faz uma troca. Ele coleta o oxigênio ali atmosférico e distribui para todas as células do nosso corpo e coleta também o CO2 que está em excesso para eliminá-lo do nosso corpo, porque senão ele vai causar um desequilíbrio ali no pH. Vai deixar o sangue ácido. Então, aproveitando o ensejo, a gente já vai falar das outras funções do sistema respiratório. A primeira, trocas gasosas. A segunda, controle do pH sanguíneo. Então, quando o sistema respiratório ele elimina esse CO2, esse gás carbônico, ele está, de certa forma, evitando uma acidez, equilibrando o pH sanguíneo. Nesse sistema também tem estruturas que são responsáveis pelo olfato, então pela percepção do cheiro. Se analisarmos aqui nessa imagem do lado, aqui na cavidade nasal tem o nariz, tem a cavidade nasal. No teto da cavidade nasal tem o epitélio olfatório, que está conectado com o nervo olfatório. Então esse epitélio olfatório irá captar partículas que estão suspensas no ar, que irão ser inaladas, ele irá captar essas partículas e irá enviar essa mensagem para o cérebro, que irá interpretar a informação. Nesse sistema também tem estruturas que irão produzir sons, irão estar relacionados com a produção da voz, da fonação. Um exemplo aqui são as cordas vocais que estão presentes na laringe. E estruturas como a faringe, elas irão amplificar essa fonação que foi produzida ali nas cordas vocais. Tá? Então essas são as funções do sistema respiratório. Quanto à constituição, o sistema respiratório ele é constituído pelos tratos, que é a mesma coisa de vias respiratórias. Esses tratos são estruturas condutoras. Estruturas condutoras de quê? Principalmente de ar. É dividido em superior e inferior. E essa divisão ela tem como referência a caixa torácica. Por quê? O trato respiratório superior são os órgãos do sistema respiratório que estão fora da caixa torácica. E os órgãos do trato respiratório inferior são os que estão ali na região da caixa torácica.
Vocês lembram quando a gente estudou, né, o sistema esquelético? A caixa torácica é aquela estrutura que é formada pelas costelas e pelo osso externo. Tem um formato muito parecido com uma gaiola, né? Então vamos lá, vamos conhecer quais são os órgãos do trato respiratório superior. Iniciando aqui, né, com a abertura do trato respiratório, que começa pelo nariz externo, nariz interno, que é a cavidade nasal, seguindo pela faringe, depois laringe. Então esses são os órgãos do sistema do trato respiratório superior, que estão fora da caixa torácica. Trato respiratório inferior tem a traqueia, que irá se bifurcar nessa região aqui, ó, dando origem aos brônquios principais. Os brônquios irão se ramificar em brônquios lobares, depois em brônquios segmentares, e assim ele vai reduzindo o seu diâmetro, né, assim conforme ele vai se ramificando. Esses brônquios segmentares irão se ramificar em bronquíolos, finalizando ali nos alvéolos pulmonares. Iremos falar de todas essas estruturas mais adiante. Tá? E tem também aqui os pulmões, direito e esquerdo. Então agora, né, como eu acabei de dizer, a gente vai falar de cada uma daquelas estruturas, iniciando pelo nariz. Pelo primeiro órgão ali, né, do trato respiratório superior. Então o nariz, ele é uma protuberância situada no centro da face, sendo sua parte externa, denominada nariz externo, e a escavação que apresenta interiormente, conhecida como cavidade ou fossa nasal. Esse termo protuberância significa elevação de uma área. Então, na nossa face, o nariz, ele aparentemente ele é como se fosse uma elevação da face, né? Uma protuberância. Ele é dividido na sua parte externa, que é o nariz externo, né? E na sua parte de dentro, que é a cavidade ou fossa nasal. Quanto ao nariz externo, essa protuberância, né? Ele é formado pela raiz, a base dele, o dorso, que é o corpo, ó, como está aqui nessa imagem, o ápice, que é essa extremidade anterior dele, a asa, que são as extremidades laterais, e no nariz externo também tem os orifícios, que é por onde o ar irá atravessar, né? Irá entrar e irá sair, que são as narinas. Essas narinas, elas são divididas, né, pelo septo nasal. Esse é o nariz externo. O nariz interno. Então, o nariz interno, ou fossa nasal, né? Ele tem aqui, como eu falei para vocês, logo no teto, na região mais superior da cavidade, o epitélio olfatório, ou mucosa olfativa, onde irão estar presentes aqui, né, as terminações nervosas que irão estar conectadas com o nervo olfativo. Então, as partículas de ar irão ser captadas aqui, né? E essa informação irá ser enviada através do nervo olfativo para o nosso cérebro, onde ela será interpretada. Quais são as funções do nariz? Ó, pessoal, espera aí que no próximo slide a gente vai ver outras estruturas que tem no nariz interno. Mas vamos analisar aqui um pouco das funções do nariz. A primeira, filtrar. Então, no nariz tem os pelos nasais, né, que são as vibriças, que irão estar coletando aquelas partículas mais grossas, maiores. E também no nariz aqui, na fossa nasal, ele vai estar revestido por uma mucosa, que é a mucosa nasal. Essa mucosa nasal irá apresentar células, ó, como está aqui na imagem que eu acabei de colocar, células ciliadas. Células ciliadas são células que têm extensões, né, projeções celulares, que é como se fosse dedos, como se fosse aqui, ó, dedinhos. Esses dedinhos, esses cílios, né, eles irão se movimentar para movimentar consequentemente o muco. Ó, essa parte interna aqui do nariz irá produzir o muco. São umas células que são chamadas de células caliciformes. Irão produzir o muco e o muco irá atuar como se fosse um filtro adesivo. Então, as partículas que a gente inala, muitas dessas sujidades que são inaladas, elas ficam grudadas nesse muco. E com o batimento dos cílios aqui presente, né, nessa mucosa, essas células ciliadas, irá movimentar esse muco para fora do nosso corpo. Então, muitas vezes, quando a gente está doente, né, vocês podem perceber que
se for uma doença respiratória, acaba escorrendo uma aguinha. É justamente esses cílios movimentando esse muco para fora do nosso corpo. Esse escorrimento, né, que sai do nosso nariz é conhecido como coriza. Então ele filtra, ele umedece. Então, qual a importância de umedecer esse ar? O ar, ele úmido, né, através ali das vias respiratórias, ele chega lá nos alvéolos pulmonares, onde de fato ele vai ser absorvido, ele vai ser difundido, vai ser transportado para o sangue com a maior facilidade. Tá? Se o ar estivesse seco, ele talvez não fosse transportado ali para os capilares sanguíneos com uma certa eficiência. Então é necessário que ele esteja úmido e aquecido. Se inspirarmos um ar frio, o frio ele acaba causando uma vasoconstricção, ou seja, uma diminuição dos vasos sanguíneos. Lá nos alvéolos pulmonares, que a gente vai analisar mais adiante, né, tem os vasos sanguíneos, que é onde de fato vai ter essa troca de gases. Se o ar for frio, esses vasos sanguíneos eles vão reduzir o seu diâmetro, dificultando a troca de gases. Então é interessante que o ar ele chegue aquecido lá nas regiões mais profundas dos nossos pulmões. Essas são as funções do nariz. Analisando aqui outras estruturas, né, do nariz. Os seus paranasais são espaços ali, né, são continuidades da cavidade nasal, que inclusive também já analisamos esses seios nasais quando estávamos abordando o sistema esquelético. Esses seios nasais, seio frontal, seio etimoidal, seio maxilar, eles também irão auxiliar na ressonância da voz e também irão auxiliar para umedecer e aquecer esse ar que está indo para as vias respiratórias mais inferiores. Esses seios nasais, esses seios paranasais, eles quando sofrem alguma invasão, uma infecção, eles acabam inflamando, né, causando um quadro conhecido como sinusite. Olha, nessa segunda imagem, o que eu quero que vocês analisem aqui são as conchas nasais, que são essas estruturas aqui, a concha nasal superior, que também são chamadas de cornetos. Então, a concha nasal superior, que é onde tem aqui em cima o epitélio olfatório, a concha nasal média e a concha nasal inferior. Essas conchas nasais elas são ricas em vasos sanguíneos, né? Isso é importante porque o sangue ele é quente. Então, quando o ar ele entra, essas conchas nasais elas têm uma superfície muito grande e vai auxiliar também para aquecer e umidificar esse ar de uma forma mais eficiente, porque a superfície dela é muito ampla, dessas conchas nasais. A parte final, né, a parte ali do fundo da cavidade nasal é chamado de coana. É a partir daqui da coana onde vai iniciar o outro órgão que é a faringe. Então aqui é o nariz, beleza? Faringe, né? Como eu acabei de falar, a faringe ela se inicia, ela tem um contato aqui com o fundo do nariz, da cavidade nasal, tá? Aqui nas coanas, e também tem um contato aqui com o fundo da boca. Então vamos lá, a faringe é um tubo que começa nas coanas e estende-se até a laringe e esôfago. Nessa representação, nessa imagem, é o que está ilustrado com essa parte colorida. Tá? Então isso daqui ela é a faringe. Então perceba que ela começa aqui na região das coanas, né? No fundo da cavidade nasal. Tem um contato aqui também com o fundo da boca. E ela vai daqui até a laringe e esôfago. Qual é a função da faringe? É a passagem de ar e de alimento. Então, o ar ele vem aqui pela faringe, tá? Entrou pela cavidade nasal, veio pela faringe e vai para a traqueia. Mas também, note que a faringe ela tem um contato com a cavidade oral. Então, o alimento ele pode entrar por aqui, tem acesso à faringe e ele desce por outro caminho que é o esôfago, né, que vai dar acesso lá ao estômago. Então, a faringe ela é dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Nasofaringe, essa partezinha verde. Naso vem de nariz, né? Faringe de faringe.
Então é essa partezinha verde que está em comunicação com a parte do nariz, nasofaringe. A orofaringe, essa partezinha que está em azul, está justamente em comunicação com a boca. E a laringofaringe é essa parte aqui que está em lilás, né, que está em comunicação com a laringe. Olha aqui, a laringe é aqui embaixo. Ó. Essas são as partes da faringe. Ó, pessoal, um destaque aqui para as tonsilas que também são chamadas de amígdalas. Então, no fundo do nariz, ó, lá na região próxima às coanas, na região da nasofaringe, tem a tonsila faríngea, que também é chamada de adenoide, que é formado de um tecido linfóide, né, um tecido linfático, justamente que está relacionado com a proteção, com a produção de anticorpos do nosso corpo. Tá? Muitas pessoas têm um crescimento anormal da tonsila faríngea e tem que retirar essa tonsila, também mais conhecida como adenoide. A adenoide, quando inflama, é conhecida como adenite, né? Um quadro conhecido como adenite. Aqui na região da garganta, essas são as mais conhecidas, né? A tonsila palatina, que são as amígdalas que ficam aqui, né? Uma de cada lado, no fundo da nossa boca, na região ali próxima ao palato mole, justamente por isso o nome tonsila palatina. E muitas das vezes, né, essas tonsilas elas incomodam tanto que elas têm que ser retiradas. E aqui no fundo da língua, ó, tem a tonsila lingual. Essas três tonsilas, que também são chamadas de amígdalas, irão desempenhar um papel primordial na imunidade do nosso corpo. Note que elas estão presentes em regiões estratégicas, encruzilhadas, né? Em pontos que são porta de entrada para o nosso corpo. Então é justamente o motivo pelo qual, né, essas estruturas estão presentes nessas regiões, porque elas atuarão como se fosse, vamos dizer assim, postos sentinelas, né? Eles irão ficar de plantão ali, observando se entra no nosso corpo algum antígeno, algum corpo estranho. Olha, nessa segunda imagem aqui, a tonsila palatina ou amígdala palatina, né, ela está infeccionada. A gente percebe aqui os nódulos de pus estão presentes. Em algumas situações, esses quadros de infecção, eles são muito reincidentes, ficam aparecendo constantemente e é necessário a retirada dessas amígdalas. Antigamente não existiam muitos critérios para se retirar as amígdalas. Hoje, para fazer esse procedimento, o médico ele tem que analisar de uma forma muito detalhada para fazer essa retirada. As infecções elas podem ser bacterianas, virais. As bacterianas elas apresentam um quadro mais exuberante, né? Um quadro mais intenso e importante. Aí acredito, né, que pode surgir a dúvida, mas se retirar essas amígdalas, será que não vai ter prejuízo na nossa imunidade? Olha, no início da vida da gente, né, da infância, essas amígdalas elas infeccionam inflamam também, né, com a maior facilidade, porque o sistema imunológico ele ainda está se acostumando, ele ainda está se habituando. Só que mais na frente, você quando tira, tem outros órgãos do sistema linfático que irão compensar essa retirada, irão dar conta dessa retirada, mas lógico, né? Terá uma estrutura imunológica ali a menos. Vamos lá, laringe. Já falamos sobre o nariz, faringe e agora a laringe. A laringe ela é um órgão curto que conecta a faringe com a traqueia. Olha aqui, ó. É muito conhecido também como pomo de Adão, né? Essa parte que é mais evidente aqui na região do pescoço, esse catombinho que aparece em pessoas do sexo masculino, principalmente, em pessoas do sexo masculino, né? Qual a função da laringe? Ela vai permitir a passagem de ar, produção de sons e o bloqueio de alimentos. Ó, a laringe é essa parte aqui, certo? Logo abaixo vai ter a traqueia. Em pessoas do sexo masculino, através de influências de hormônios, né? Essa laringe,
Note que ela tem cartilagens. Essa cartilagem aqui ela é a cartilagem tireoide. Essa cartilagem tireoide, pessoas do sexo masculino, justamente pela ação de hormônios masculinos, ela irá ter essa curvatura, que vai ficar mais evidente em pessoas do sexo masculino, tá? Ela também tem outras cartilagens aqui, ó, a cartilagem cricoide. Atrás aqui tem a epiglote, que vai ter uma importância muito grande, né? Em seguida a gente vai ver um vídeo da importância da epiglote. E aqui, ó, na região da laringe também tem as cordas vocais, como podemos ver nessa imagem aqui do lado. As cordas vocais que quando o ar passa através dessas cordas vocais irá produzir o som. Então, pessoal, deixa eu ver aqui se eu rodo esse vídeo aqui para a gente ver a importância dela. Para impedir que o alimento não vá para a parte respiratória. Então, a gente quando ingere o alimento, é necessário que esse alimento ele vá para o estômago, tá? Então, vamos olhar o vídeo, aí em seguida a gente faz a análise. Ó. Então, aí a gente respirando, beleza? O ar ele entra, ó, note, entra pela cavidade nasal, vai lá para faringe. Agora é o alimento que digo. Então perceba que aqui, ó, aqui tem uma válvula no início da laringe que impede que o alimento ele vá para a traqueia. Vou colocar de novo aqui, ó. Então, ó, o ar ele vai entrar através da cavidade nasal. Isso aqui é quando a gente está respirando. Ó. Entrou aqui através da cavidade nasal, laringe, vai traqueia, pulmões. Quando a gente vai engolir, ó, o alimento ele não pode vir para aqui, para a traqueia. Então tem essa tampinha aqui, que é a epiglote, que impede que esse alimento vá para a parte errada. Tá? Então essas são as funções da laringe. Passagem de ar, produção de sons através das cordas vocais e o bloqueio de alimento com o auxílio da epiglote, que é aquela tampinha, aquela válvula. Traqueia. A traqueia, então ó, aqui era a laringe que a gente acabou de falar, né? E agora a traqueia. A traqueia é um órgão localizado entre a laringe e os brônquios. Então a laringe está aqui em cima, que a gente acabou de falar, e os brônquios aqui embaixo. Tá? A traqueia ela começa logo abaixo aqui dessa cartilagem, a cartilagem cricoide. A cartilagem aqui de baixo. Então note, ó, a traqueia é esse tubo cilíndrico, que é formado por anéis cartilaginosos, certo? Ela vai da laringe até os brônquios. Qual a função da traqueia? Permitir a passagem de ar até os pulmões. Esse ar, ele, quando passa aqui também, ele vai ser filtrado, umedecido e aquecido. Assim como no nariz, a traqueia também possui células ciliadas e células caliciformes que irão produzir muco. Lembra lá? Vai atuar como filtro adesivo. Então essa traqueia também tem essas células e as sujidades acabam ficando contidas ali nesse muco e com o movimento dos cílios esse muco ele vai ascender, vai ser movimentado para fora do nosso corpo. Tá? Então essas são as funções da traqueia. Ó, ela irá se ramificar aqui em uma região que é chamada de carina, carina da traqueia, em brônquio direito e brônquio esquerdo. Brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Vocês percebam que o brônquio principal direito ele é mais verticalizado. Isso se deve justamente pelo fato do coração, ele como está localizado, sua maior parte aqui na região esquerda, esse brônquio aqui ele tem esse formato aqui mais na horizontal. Então é tanto que quando uma pessoa ela acaba engolindo algum alimento de uma forma errada, não tem aquele ditado, né? Eita, entrou no buraco errado. Pronto, é justamente porque o alimento que era para seguir através da faringe e esôfago para ir para o estômago, ele pegou o caminho errado, ele veio para a traqueia. Tá? Isso acontece muito quando a pessoa está comendo e conversando, né? Comendo e conversando, o alimento ele acaba entrando aqui para a traqueia e existe uma tendência natural de esse alimento vir justamente para o brônquio direito, porque ele é mais verticalizado. Ó. Tá? Sim, a traqueia, outras informações aqui é que eles são formados, né, por esses arcos cartilaginosos, esses anéis, que
Esses anéis, por sua vez, eles são semicirculares. Eles não completam, eles não se fecham completamente. Eles têm uma forma de C. Tá? Então aqui a região uma vista anterior, uma vista da frente da traqueia, e aqui uma vista posterior, uma vista das costas da traqueia. Então perceba que esses anéis eles não completam o ciclo, eles não se fecham completamente. A parte posterior ela é aberta. Aqui tem uma parede membranosa revestindo essa parte anterior da traqueia. Ó, pessoal, esses anéis, esses arcos cartilaginosos, eles são muito importantes, porque a traqueia ela é formada também por músculo liso, né, que tem contração involuntária. Então, se não tivessem esses anéis aqui, essa traqueia ela iria se colabar, certo? Iria se fechar. E a gente iria morrer consequentemente, né? Então, esses anéis eles impedem que essa traqueia ela se feche. Vamos lá, os brônquios. Ó. A gente acabou de falar da traqueia. A traqueia ela vai se ramificar aqui nessa região da carina da traqueia em brônquios. Brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Esses brônquios principais irão se ramificar em brônquios lobares, né, e em seguida em brônquios segmentares, finalizando ali, né, nos alvéolos pulmonares, que é o que está em destaque aqui nessa imagem. Tá? Então, os brônquios são estruturas tubulares que fazem a ligação da traqueia com os pulmões. Ó, pessoal, a traqueia desceu aqui, tá? Os brônquios vai ter uma bifurcação ali no finalzinho da traqueia, dando origem aos brônquios. Esses brônquios eles vão se ramificando, vão se dividindo em cada vez em tubulações menores, certo? Em estruturas condutoras cada vez mais estreitas. Então aqui está a traqueia, brônquios, bronquíolos. Os bronquíolos já são canais muito, como é que eu posso dizer, com um diâmetro muito reduzido, muito estreitos, finalizando aqui nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares é como se fosse aqueles favos de mel. Então, ó, são essas bolsinhas, onde cada bolsinha dessa é um alvéolo. É como se fosse um favozinho de mel. E é nesses alvéolos onde, de fato, irá ocorrer a troca de gases. Inclusive, você já tem que saber de um termo que é chamado de hematose. Hematose é justamente as trocas de gases dos pulmões para o sangue. Esse termo é chamado de hematose. Tá? Então, quais são as funções dos brônquios? Encaminhar o ar da traqueia para os pulmões. Vamos lá, para os pulmões. Ó. Os pulmões são órgãos do sistema respiratório especializados nas trocas gasosas. Então, ó, o pulmão direito, vamos analisar logo a anatomia, depois a gente vê a fisiologia. Então, aqui está o pulmão direito, ele é formado pelo lobo superior direito, o lobo médio e o lobo inferior direito. Tá? Então, esse pulmão direito ele tem 3 lobos, 3 divisões. Já o pulmão esquerdo ele só tem 2 lobos, o lobo superior esquerdo e o lobo inferior esquerdo. E dividindo esses lobos tem as fissuras, são esses pontos de encontro, certo? Esse limite aqui da divisão, essa primeira fissura aqui do pulmão direito, que divide o lobo superior no lobo médio, é a fissura horizontal, e o que divide o lobo médio no lobo inferior é a fissura oblíqua. Então, o pulmão direito ele é relativamente um pouco maior do que o esquerdo. Só que ele, em comprimento, né, assim, em largura, ele é maior, porque logo abaixo dele também tem o fígado. Então, isso vai tornar esse pulmão um pouco mais largo. Tá? Então, aqui estão os lobos em cores que fica mais fácil da gente perceber. Ó, pulmão direito, ele é dividido no lobo direito, lobo médio e lobo inferior. Já o pulmão esquerdo, lobo superior e lobo inferior. Fácil demais. Ó, pessoal, revestindo os pulmões tem as pleuras, que é uma membrana serose dupla que envolve e protege cada pulmão. Tá? Então percebam na imagem, isso daqui fica bem nítido nessa imagem, que os pulmões eles são revestidos por 2 membranas. Aliás, uma membrana dupla. Certo? Essa membrana dupla vai facilitar na lubrificação e facilitação dos movimentos pulmonares. Então, o deslizamento, na hora que o pulmão ele
né, receber o ar e eliminar o ar, nesse movimento pulmonar, essas pleuras irão facilitar no deslizamento mais suave desses pulmões. Então essa é a função das pleuras. Note que tem duas, né? Entre essas pleuras tem um líquido que é o líquido pleural, que justamente vai atuar como esse lubrificante, vai permitir esse movimento ali do pulmão deslizando sobre a caixa torácica. Então, ó, essas membranas recebem nomes, né? Essa mais externa é a membrana parietal e essa que está em contato íntimo com o pulmão, de fato, é a pleura visceral. Em algumas situações acontece um acúmulo excessivo de líquido pleural, né? Que é o líquido que fica entre essas membranas, que é chamado de derrame pleural. Isso é causado por infecções, né? Ou agravamento de infecções, como agravamento de pneumonia. Pode causar um derrame pleural, que é um acúmulo excessivo desse líquido. Traumas também. E esse acúmulo de líquido, né, esse derrame pleural, muitas das vezes vai causar um desconforto respiratório, você vai ter dificuldade para respirar e uma dor torácica. Como que acontece o processo respiratório? Vamos lá. A respiração nada mais é do que a troca de gases entre o ar atmosférico, o sangue e a célula. É composto por 3 etapas, 3 processos. A primeira é a ventilação pulmonar. Tá? Então, a ventilação pulmonar nada mais é do que a entrada e a saída de ar pelos pulmões. Você está ventilando. Essa ventilação pulmonar ela acontece graças a dois movimentos, certo? Relacionados com o diafragma, um músculo que fica logo abaixo dos pulmões. Ó, quando o diafragma, aqui está os pulmões, né? O diafragma fica logo abaixo dos pulmões. Quando o diafragma contrai, ó, ele baixa. Quando ele baixa, ele irá possibilitar a entrada de ar para os pulmões, em um movimento chamado de inspiração. Inspiração nada mais é do que a entrada de ar para os pulmões. Quando o diafragma relaxa, ó, ele sobe, empurrando, né? Pressionando os pulmões para eliminar o ar. Esse processo de eliminação do ar dos pulmões é chamado de expiração, que se dá com o diafragma relaxado. Tá? Então, ventilação é isso, entrada e saída de ar pelos pulmões. Já a respiração, ela é dividida, né, na respiração pulmonar e na respiração celular. A respiração pulmonar vai ser a passagem de gases do pulmão para o sangue. Como? Então a gente viu, né, que quando o ar ele entra aqui, ó, traqueia, se divide nos brônquios, nas partes terminais, né, brônquios irão se dividir em bronquíolos e nas partes terminais tem os alvéolos, que são aquelas bolsinhas. Esses alvéolos, ó, eles estão rodeados ali de vasos sanguíneos e é como está representado nessa imagem. O ar ele entra trazendo oxigênio, esse O2 está trazendo oxigênio. E aqui, como tem os vasos sanguíneos, dentro desses vasos sanguíneos tem células especializadas no transporte de gases, que são as hemácias. Então, note, ó, a hemácia ela vem trazendo o CO2 das células, que a célula, lembra lá no início da aula que eu falei, quando a célula realiza aquelas reações químicas para produzir energia, ela acaba também produzindo resíduos metabólicos, que nesse caso é o CO2. Então esse CO2 ele vai ser transportado, né, através das hemácias pela corrente sanguínea e ó, ele vai ser deixado ali nos alvéolos. Ele vai passar ali, deixou o gás carbônico e pegou o gás oxigênio para transportar para as células. Esse processo, ó, de troca de gases do ar atmosférico com o sangue é chamado de hematose. Em uma das etapas aqui, que é a respiração pulmonar. Tá? Então, ó, esse oxigênio ele vai ser entregue para as células e dentro das células irá sofrer aquelas reações químicas em um processo chamado de respiração celular. Tá? Então, a respiração celular ela acontece justamente a nível celular, dentro da célula. Então, pessoal,
essa foi a primeira parte aqui do módulo 4, onde fizemos a abordagem do sistema respiratório. Espero que tenham gostado e até a próxima.